Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma noite, mais um dia, mais um culto ao vivo para você. Mais um culto em que o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Que Deus possa te surpreender, te abençoar, que Deus possa falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você apresentou a Deus, aquele pedido de oração, aquilo que você falou: Senhor, fala comigo. Eu saldo você, mulher e homem, famílias espalhadas pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Jesus te ama muito. Jesus pensa em você todos os dias. Não olhe as situações, não olhe o que está acontecendo. Jesus, ele tem controle sobre tudo. Jesus, ele permite aquilo que você aguenta e que eu aguento. Jesus, ele foi à cruz para te salvar, não para te condenar. Jesus está falando através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ei, mulher, ei, homem, não importa a sua idade, não importa o tempo que passou, Jesus te ama. Entra no ar, Momento da Palavra. O programa em que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. Aquilo que Deus tem para tocar em mim, tocar em você. Aquilo que Deus quer te dar uma resposta para você ter uma noite, uma madrugada, um amanhecer, um entardecer cheio de esperança. Nada acontece sem propósitos que você está passando. Deus sabe de tudo. Deus conhece o seu caráter, a sua força. Deus conhece o meu e o seu limite. Deus tem controle. Perseverar em fé, perseverar no amor, perseverar na misericórdia, na benignidade, perseverar no perdão, perseverar na adoração ao Deus de Israel. Hoje Deus vai falar contigo poderosamente através da Bíblia Sagrada, o livro inspirado pelo grande Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Maria, o Deus de Sara, o Deus de Miriam, o Deus de Débora, o Deus de Ana. Deus vai falar. O tema de hoje é: não se distraia, não se distraia. Como assim, pastor? Que tipo de distração é essa? É ir à praia, à piscina? Não, a praia, a piscina você pode ir. Não se distraia com preocupações, não se distraia com pessoas erradas, não se distraia com notícias que Deus não quer na sua vida. Não se distraia falando com pessoas que só encostam em você para trazer fofoca, falar da vida de outras pessoas. Não se distraia lendo livros que não edificam. Não se distraia ouvindo músicas que não exaltam o nome de Deus. Não se distraia indo aonde vai se afastar da presença do Deus de Israel. Não se distraia com reuniões, com conversas que envergonham o Evangelho de Cristo. Não se distraia com homens e mulheres que querem te afastar da palavra de Deus. Não se distraia com informações que vão te causar medo e dúvidas, angústias. Não se distraia com atitudes que levam você a perder a sua fé. A mensagem hoje está escrita no livro de Marcos, capítulo 3, capítulo 4, Marcos, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 9. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda.
Mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, revingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Versículo 9. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos lendo Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se distraia com aquilo que Deus mandou você fazer. Deus te entregou alguma coisa? Deus te entregou um propósito, um emprego, um trabalho? Deus te entregou um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa? Deus te entregou uma gravidez? Deus te entregou um ministério? Deus te entregou uma família? Deus te entregou algumas promessas a você? Não se distraia ouvindo pessoas que querem matar a promessa de Deus em sua vida. Não se distraia com fotografias, com WhatsApp, com e-mails, com telefonemas, com cartas que vêm para te abater. Não importa se o que estão falando a você seja verdade para te entristecer. Não importa se estão falando a você fatos verdadeiros para te entristecer. Mas esses fatos é a promessa que Deus te prometeu? Esses retratos, essas cartas, essas fotografias, esses WhatsApps que chegam a você, que são verdadeiros, essas cartas de juízes, de promotores, advogados, oficiais de justiça, de banco, cartão de crédito, são verdadeiras? Mas é para te abater, para matar sua fé, porque Deus falou que vai te honrar. E essas mensagens verdadeiras, humanas, é para bater a sua fé. Não se distraia com isso não, minha filha e meu filho. O diabo não consegue destruir os eleitos de Deus, mas ele pode distraí-los. Cuidado com o inimigo. O inimigo, ele não tem poder para destruir homens e mulheres tementes e obedientes a Deus, mas tem força para distraí-los com novelas indecentes. Não se distraia assistindo novelas que homem beija homem, mulher beija mulher. Não se distraia com filmes, novelas, com peças de teatro que apoiam a pedofilia. Não se distraia com revistas de mulheres e homens nus. Não se distraia com embriaguez, com nudez. Não se distraia com prostituições. Não se distraia com fofoca, mentiras. Existem pessoas que se reúnem para contar piadas de baixos calões. É perder o tempo, é se distrair. Não se distraia ouvindo músicas que não adoram ao Deus de Israel. O povo de Deus não pode se distrair. Olha essa mensagem no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 ao 9. O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O plantador, o agricultor, saiu com sementes no saco, na sacola, nas mãos e plantou. Só que ele deixou cair em lugares errados. Esse semeador, ele plantou em lugar errado e veio as aves do céu, versículo 4, e comeu a semente. Cuidado para você não estar plantando junto de urubu, junto de abutres, para levar suas sementes. O versículo 4 ensina a mim e a você. Cuidado aonde você lança a sua semente. Cuidado aonde você planta a palavra, para você não plantar e vir alguém roubar. Como o versículo 4, o semeador ele plantou em um lugar que não era, e as aves comeu a semente e não nasceu nada.
Mas saindo o sol, existe outro que plantou sob pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. E quando o sol chegou, queimou. Você não pode plantar em terras rasas. Você não pode semear em terras rasas. Você tem que plantar em terras profundas. Esse semeador, ele plantou em um lugar que as aves comeu a semente e não nasceu nada. Depois ele plantou entre as pedras, pouca terra. O sol queimou. Não se planta onde as aves podem comer a semente. Não se planta onde tem poucas terras, porque vai nascer rápido, mas o sol vai queimar rápido. Porque onde tem pouca terra, o lençol freático não alimenta. Lençol freático é a água que está abaixo do solo. Mas o semeador, ele plantou em boa terra e deu fruto, e nasceu, vingou, cresceu o fruto. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Você tem que plantar em terras profundas, aonde tem mananciais de água para irrigar a plantação sua. Cuidado para você não estar sendo um homem e uma mulher que está plantando em lugares errados, com pessoas erradas. Não plante as sementes entre pedras. Entre pedras tem pouca terra e não tem água suficiente e o sol queima. Cuidado para você não estar plantando sementes em lugares errados para vir os pássaros e comer a sua semente. Você tem que plantar na boa terra. Para o que você plantar e o que eu plantar, produzir 30, 60 e 100 vezes mais. Não se distraia com pessoas que não têm compromisso com Deus. Evangelizar é uma coisa, se distrair é outra coisa. Amar é uma coisa, se distrair é outra coisa. Perdoar é uma coisa, se distrair é outra coisa. A televisão está na sua casa, o controle remoto está na sua mão. Você só vai se distrair com filmes de pornografia, com filmes de indecência, com novelas imorais, com programas imorais, se você quiser. O controle remoto não tem poder sobre a sua vida. É você que controla o controle remoto. O carro não tem poder sobre a sua vida. Você que tem que controlar o carro, não é o carro que tem que te controlar. Mesmo os carros autodirigíveis agora, o motorista tem que estar atento para ele não falhar. Não se distraia, irmão. O motorista no carro, ele não pode se distrair no celular. Olhar e não ver o que está acontecendo. Muito cuidado, homem e mulher. Não se distraia. Deus está mandando esse recado a você e a mim. Porque existe uma grande promessa chegando aí e aqui. E eu e você não podemos nos distrair com coisas que nos afaste de Deus. O diabo, ele não consegue destruir um homem e uma mulher eleita por Deus. Mas o diabo, ele tem poder para distrair, não para destruir. Vou ter que repetir a você uma mensagem que eu tenho repetido muito aqui. E se Deus está mandando repetir, é porque existem pessoas que não estão obedecendo ou não ouviram ainda. Neemias, quando foi reconstruir os muros, ele não se distraiu com Sambalates. Não se distraia. Cuidado com aquelas pessoas que dizem que são suas melhores amigas, são seus melhores amigos, mas só chegam em sua casa para falar da vida dos demais. Se alguém chega na sua casa falando da vida de todo mundo, tenha certeza, tem grande chance dela estar vindo de algum lugar que falou da sua vida ou da minha vida. Não se distraia com notícias que é para matar você e a mim. O filho pródigo estava lá fora. As notícias eram terríveis. Que ele estava se prostituindo, se alcoolizando, gastando toda a herança. Mas o pai do filho pródigo não se distraiu. Continuou
orando. 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 Moisés, quando ele subiu ao monte para conversar com Deus, a tribo de Israel, o povo de Israel, se distraiu, fazendo bezerro de ouro. Moisés não se distraiu. Moisés subiu ao monte, se concentrou, focou em Deus, e Deus falou com Moisés através do fogo. Quando Moisés desceu, encontrou o povo de Israel se distraindo, fazendo bezerro de ouro. Não se distrai, irmão. Se nada está acontecendo, se as notícias são as piores, se o quadro, as fotografias, os e-mails, se os WhatsApp são os piores, se as cartas são as piores notícias, os telefonemas, louve, adore. Quando uma pessoa louva e adora, ela não corre risco de se distrair. Quando um homem e uma mulher recebem uma notícia horrível, péssima, de morte, de destruição, vai adorar. Não se distrai com choro de derrota. O povo de Deus não pode se distrair com choro de derrota. O povo de Deus tem que adorar. Eu aprendo com Davi, adore Davi. Adore Davi. Louve Davi. Eu aprendo com Moisés, clame Moisés. Clame Moisés. Sabe, irmão, Jeremias mandou gritar, eu clamar a Deus. Não se distraia. Cuidado. A promessa pode já estar na porta da sua casa. A promessa já pode estar nos seus olhos e você não viu. A promessa já pode estar na conta do teu banco. A promessa já pode estar sendo gerada no computador. A promessa já pode ter se materializado em algum lugar, a minha e a sua. E você está se distraindo com dúvidas? Você está se distraindo com o amanhã? Se você pensar no amanhã, o amanhã vai distrair o seu hoje. Se você ficar ansioso com o amanhã, com o depois de amanhã, o seu hoje vai ser totalmente fora do foco de Deus. Não se distraia. Você que está aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, na televisão, no WhatsApp agora ouvindo essa mensagem, não se distraia. Não perca o foco. O foco é Deus. O foco é Deus. O semeador, quando sai para plantar, ele tem que saber onde ele planta. Ele não pode lançar as sementes para os pássaros virem a comer. Ele não pode semear entre as pedras e os espinhos para morrer seco. Ele tem que semear aonde nasce 30 e aonde nasce 60 e outros 100. Você está entendendo? Você abriu esse culto agora aí? Você abriu essa live aí agora? Quem sabe você estava se distraindo com informações do mundo. Não se distraia com o passado. O que passou, passou. Não fique remoendo o que passou. Não fique remoendo o de ontem. Não fica pensando o que fizeram com você de terrível. O passado te dou é para ser apagado. O passado que você foi bulinado, estrupado, abusado, adulterado, adulterada, roubado, acusado, injustiçado. Deleta isso da sua vida. Bote isso no fundo do mar do esquecimento. Passado com dor é para distrair o seu presente, o seu futuro de alegria. Se você, alguns minutos atrás, brigou com o seu marido, com sua esposa, com o seu namorado, noivo, com o seu patrão, com o seu pastor, com o seu amigo ou com alguém, não brigue mais, não se distraia com contenda. Não entre em briga, não entre em contenda. Não entra para ser testemunha falsa de um inocente. Não fica ouvindo atrás da porta. Existem pessoas que passam o dia no Facebook, no Instagram, no Twitter, olhando as páginas das pessoas para descobrir pecado, para descobrir erro. Vai cuidar da tua vida. Existem pessoas que ficam olhando as redes sociais para saber se alguém está falando mal dele ou dela. Não faça isso. A Bíblia fala, não fica atrás da porta ouvindo conversa de ninguém. É Deus que vai te revelar. É Deus que vai mostrar você.
Existem pessoas que ficam passando na porta da casa das outras para saber se está sendo humilhado, humilhada. Não perca tempo com isso, não. Existem pessoas que ficam o dia todo na janela, com cigarro na boca, tomando café, ou bebida, ou cerveja, ou água, ou uísque, olhando quem passa na rua para saber se está pecando, mentindo. Aí vê a sua vida. Não se distraia com nada disso. Se você quer fazer algo bom e produtivo, vai perguntar o que Deus tem na sua vida. Se chegou alguma informação contrária à promessa que Deus tem para a tua vida, é porque Deus está mostrando a você, não se distraia. Não se distraia. Eu quero falar algo a você. Um dia eu vivi uma experiência muito dolorosa na minha vida. Um dia um parente meu aprontou muito. Eu tive que orar por esse parente meu. Eu tive que jejuar por esse parente meu. Um dia eu sofri muito com um familiar meu. Eu sofri tanto que um dia eu falei com Deus, não é melhor o Senhor me levar? Não é melhor o Senhor me matar? Do que eu estar passando isso tudo? E Deus falou, não, é tempo de morte. É tempo de exaltação. Um dia eu sofri muito. Só Deus sabe o que eu passei. Só Deus sabe o que eu sofri naquele momento. Eu não me distraí com o sofrimento. Deus não deu o sofrimento para lhe causar distração, para lhe perder o foco. Eu passei uma prova muito grande, foi a maior prova da minha vida. Eu passei uma luta, a maior luta da minha vida. Eu passei a prova que eu não desejo a ninguém. A ninguém. E naquele dia, naquela prova, eu disse ao Senhor, verdadeiramente, eu te amo. Verdadeiramente, eu te sirvo. Verdadeiramente, eu sou teu filho. Eu já há muito tempo nos caminhos de Deus, eu passei uma prova com meu filho mais velho. Um dia eu vou testemunhar isso com ele ao meu lado. Hoje não. Eu passei uma prova com meu filho mais velho, que eu não desejo a ninguém. Eu tenho 2 filhos, que Deus me deu, 2 filhos lindos e abençoados. Mas um dia o meu filho mais velho se distraiu. E quem se distrai, perde o foco de Deus. Um dia o meu filho mais velho se distraiu da presença de Deus e o diabo o levou ao mundo. Foram anos de dor. Foi tempo de dor. Eu cheguei ao ponto de pedir a Deus, me mata, Pai. Dá um novo marido à minha esposa e um padrasto para os meus filhos e um pastor para a igreja onde eu estou. E Deus falou, não, você é o pai, você é o marido e você é o pastor desse povo. É com você que eu tenho esse negócio. Eu orei, eu jejuei. Eu cheguei um dia que eu disse à minha esposa, clame pela minha vida, porque está atingindo os meus nervos, está atingindo os meus ossos. Eu comecei a tremer. E eu tinha que pregar aos domingos. E ali Deus me tomava de uma forma linda. E eu chegava em casa e chorava e dizia, como o Senhor usa um homem todo quebrado, sofrido, ferido e humilhado. E Deus disse, eu uso aqueles que pensam que estão fracos, mas estão fortes em mim. Aproximadamente quase 2 anos, o meu filho um dia me deu um telefonema. Um dia de sexta-feira. E disse, pai, eu quero voltar. Pai, eu quero voltar. Eu estava no carro com minha esposa e meu filho mais novo. Eu não sabia se eu soltava o volante, se eu abria a porta, se eu me jogava e pulava. E eu fui buscar o meu filho de novo. E o meu filho voltou. Meu filho hoje é noivo, vai se casar, está fazendo faculdade na área de medicina. O que Deus sempre falou, você vai ser um médico e um pastor. Meu filho vai ser um médico e um pastor.
bom marido, um bom pai e um servo de Deus. E voltou a ser o Filho de Deus dentro de nossa casa. Um dia eu vou testemunhar isso com ele. Foi a maior prova da minha vida. Mas naquela prova, eu não me distraí. Eu não fui questionar Deus. As notícias que chegavam é que meu filho nunca mais serviria a Deus. As notícias que chegavam é que meu filho nunca mais queria me abraçar. As notícias que chegavam é que meu filho nunca mais sentaria na minha mesa para tomar um café, almoçar e jantar com esse homem. As notícias que chegavam é que meu filho não me queria mais. Até o ponto que o meu próprio filho disse na minha frente: eu não te quero mais como meu pai. E eu não me distraí com a palavra dele. Eu só falei para ele: eu te amo, mas eu não aceito o teu pecado. Mas tu volta um dia. Meu filho voltou e me fez uma carta. Sabe por que eu voltei, painho? Ele me chama de painho. Eu disse: por que, meu filho? Porque o meu pai, você, painho, nunca desistiu de mim. Eu falei: jamais eu vou desistir de você. Deus Cristo nunca desistiu dele. Eu e minha esposa e meu outro filho mais novo não desistimos dele. Nós não nos distraímos com dúvida, nem com desespero, nem com notícias que chegavam, notícias verdadeiras para matar a gente. Mas eu fiquei com as notícias de Deus. Não se distraia. Se estão aprontando contigo, se estão fazendo contigo terríveis coisas, não se distraia. Não perca o foco. Você pode trazer de volta para a tua casa o que foi levado para o mundo. O meu filho voltou de novo. Meu filho voltou a me chamar de novo de meu painho. Meu filho chamou de novo: você é meu amigo. E o meu filho um dia me fez uma carta: meu pai, eu amo ser teu filho e amo ter o teu nome. Eu te amo, meu pai. Ele pediu perdão a Deus e a todos nós. Não se distraia com problema, não se distraia com guerra. Deus te permitiu a cova dos leões. Deus te permitiu as muralhas de Jericó. Deus te permitiu o mar fechado, ou o rio fechado. Deus te permitiu ver forca para você. Deus te permitiu fornalha 7 vezes mais. Não se distraia com fornalha. Não se distraia com leão. Daniel não ficou se distraindo com leão. Daniel se focou em Deus. Você está sofrendo? Você perdeu tudo. Você não tem mais nada. Mas você ficou com Deus. Então você não perdeu tudo. Você tem tudo de novo. Nós só perdemos tudo quando nós perdemos Deus de nossas vidas. Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 9. Plante, semeia em terra boa. Use a sua cama hoje. Use seu travesseiro hoje. Use a toalha que você toma banho. Use o sabonete que você passa em você. Plante sobre tudo isso as promessas de Deus. Pegue na sua toalha, seu travesseiro, seu sabonete, sua cama, no seu lençol, na sua coberta e profetiza: tudo é abençoado. Não se distraia com fotografias, com e-mails, mensagens. As notícias que chegavam de meu filho há quase 4 anos atrás, era ele no álcool, no pecado, na prostituição. Até o ponto que pessoas disseram: seu filho nunca mais volta. Eu disse: ele volta. E volta para ficar. Eu não me distraí com as fotografias que mostrava meus filhos nas mãos de Satanás. Eu não me distraí com as fotografias que mostrava meu filho embriagado no mundo. Eu foquei em Deus. Eu plantei sobre o meu filho em terra boa. Plante o teu marido, teu namorado, tua noiva. Plante a tua esposa. Plante as tuas finanças. Plante a tua casa, teu emprego, tua empresa,
teu trabalho, o teu ministério. Plante a tua fé. Plante a tua saúde. Plante a tua idade em terra boa. Em terra boa, os pássaros não vai comer e levar. Em terra boa, não vai nascer rápido e morrer quando o sol nascer. Em terra boa, vai dar 30, vai dar 60 e vai dar mais 100. Leia Marcos capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 9. Plante em terra boa. Se estão ligando para você, se você liga a notícia, é dólar subindo, dólar baixando, é euro subindo, euro baixando, bolsas de valores quebrando, petróleo explodindo, terremotos, maremotos. Não se distraia. Toda notícia que está falando que o mundo está acabando não é para distrair você, mas Satanás quer distrair você com isso. Quando Deus ele permite que você saiba que ao final dos tempos não é para te distrair, é para lhe dar mais compromisso e responsabilidade com Deus. Você está ligado na palavra? Você está entendendo o que Deus está falando contigo aí? Seu bolso está vazio, não tem dinheiro, as contas estão tudo atrasadas, tudo correndo o risco de ser despejado, tomar tudo que você tem. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Como é a sua vida com Deus? É uma vida legal, de santificação? É promessa de restituição, de resiliência? Não se distrai com essas coisas não. Foca, adora a Deus. Adora a Deus. Quando o médico disse que eu não podia ser pai, que eu estava doente e eu fiquei estéril, eu não me distraí com a doença. Eu não me distraí com a esterilidade. Eu fui jejuar. Eu fui adorar. Eu fui louvar, fui profetizar. E meu filho nasceu, o segundo filho. Eu era estéril já. Depois do primeiro filho eu fiquei estéril. Eu não me distraí com varicoceles, com esterilidade. Eu fui adorar o Senhor. Todas as vezes que o mundo pensa que eu estou destruído, todas as vezes que o mundo pensa que a família Castilho acabou, o mundo vê a família Castilho ressuscitar com uma resiliência, porque a família Castilho não se distraia, não perca o foco. Está sofrendo, não se distraia com sofrimento, não se distraia com humilhação. Adore, adore. Olha o preço que o rei Davi ele pagou. Davi ele fez uma distração, olhou para uma mulher nua numa varanda. Era para Davi ver a mulher nua, tirar os olhos e cair fora, fugir da aparência do mal. Mas Davi focou os olhos na mulher nua. Davi se distraiu, pagou um preço terrível. Se Davi tivesse tirado os olhos, você corre o risco, eu corro o risco de estar na praia e ver uma mulher nua. De repente uma mulher pode tirar a roupa. De repente, mulher, um homem pode ficar nu na sua frente. Você não está livre disso, eu não estou livre disso, de uma tentação dessa. Mas vamos tirar os olhos dessa distração e vamos olhar para outro lugar. Um dia eu estava numa reunião no Brasil, na Bahia, na praia, e me chamaram para eu dar um testemunho. E eu fui dar um testemunho. Eu disse que quando uma mulher me encantava, queria me seduzir, eu saía. Eu falei que quando uma mulher vinha na minha direção, tentando me conquistar, eu não aceitava, que eu sou homem casado, sou um homem que sirva a Deus, sou pai de família, tenho que ser referência de testemunho, não de testemunho. Aí um homem sentado numa cadeira, um empresário, cheio de dinheiro, olhou para mim e disse: se uma mulher nua passar em sua frente, você faz o quê? Eu falo: eu tiro os olhos. E se ela partir para você? Eu falo: eu oro para ela ir embora. Ele riu de mim. Ele riu, ele zombou de mim. A esposa dele estava ao lado dele. Ele disse: isso não existe. A cadeira dele dobrou as pernas. E ele caiu com a cabeça para o chão. Quase ele se arrebenta todo. E a mulher dele disse: viu? Você está brincando com as coisas de Deus. E eu olhei para ele e disse: Deus tem misericórdia de ti. Ai de quem afronta Deus. Ai de quem afronta um homem e uma mulher de Deus. Ai de quem
desafia uma mulher e um homem de Deus. Não se distraia. Não se distraia com perca, com prejuízo. Não se distraia com desemprego, com câncer, com leucemia. Não se distraia ao ponto de perder a fé, de duvidar. Foque em Deus, adore Deus, clame a Deus. Se Deus permitiu isso a mim e a você, é porque sabe que eu e você temos força para vencer o mal. E olha como encerra esse versículo 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 4, 3 ao 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando a você. Chegou a você essa mensagem? Ouça que Deus está mandando eu ler. Não plante em terra que não seja boa. Não plante em terra rasa. Faça do seu quarto uma profundidade de terra profundas. Faça da batata, da cebola, do alho que você corta e descasca, batatas profundas, alhos profundos, cebolas profundas, que pode lhe fazer chorar, mas você está plantando fé. Não plante em qualquer lugar, senão os pássaros podem vir e levar a sua promessa. Não plante entre espinhos que sufoquem, entre pedras que matam a semente. Plante em terra boa, como está escrito no versículo 8. Em boa terra ele plantou, vingou, cresceu e produziu 30, 60 e outros 100. Olhe para o seu namorado agora, que é a promessa. Olhe para a sua noiva agora, que é a promessa. Olhe para a sua esposa e seu esposo, que é a promessa. Olhe para os seus filhos agora, que é a promessa. Olhe para o teu ventre agora, que é a promessa. Olhe para a tua casa agora, para a tua família. Olhe para as tuas finanças, para a tua empresa, para o teu emprego, para o teu ministério. E fale assim: eu planto isso tudo em terras profundas, terras boas, que o lençol freático é encharcado de água e vai alimentar a minha promessa. Não se distraia. Gosta de ir para a rede social? Não se distraia com coisas ridículas. Procure no Instagram, no Facebook, no Twitter. Procure no WhatsApp mensagens de Deus. Você quer louvar? Se quer dançar? Dance os louvores que exalta a Deus. Dance os louvores que Miriam e Davi dançou para adorar a Deus. Davi não entrou com a arca dançando Elvis Presley, James Taylor, axé, pagode, samba, rock and roll, bossa nova, gospel. Davi entrou dançando música cristã, hinos cristãos. Davi não entrou dançando músicas do passado, das boates, que muitos curtiram, eu e você. Davi entrou dançando com louvores ao Senhor. Louve em sua casa, louvores que edificam, que fala quem é o Deus de Israel e do que o Deus de Israel é capaz de fazer. Cuidado, essa mensagem chegou a você, porque você podia estar sendo distraído e distraída por pessoas até que te amam, mas que estão fora da visão que Deus te deu. E você está desistindo da promessa. Você está desistindo de teu namorado, de teu noivo, de tua noiva, de tua namorada, de teu marido, de tua esposa. Eu conheço pessoas que estão divorciadas no papel. Pessoas que Deus uniu, mas se revoltaram e se divorciaram. Deus vai trazer marido de volta que assinou a carta de divórcio. Deus vai trazer esposa que assinou a carta de divórcio e que não era para assinar, porque aquilo que Deus une, homem nenhum separa. Existem muitas pessoas que hoje casaram com amantes. Existem maridos hoje casados em cartórios. Existem esposas hoje casadas em cartórios, com casamentos distraídos. Que casamento distraído é esse? Se distraiu com a Jezabel, com o amante, com a esposa de um vizinho, o marido de uma vizinha, com alguém que é do trabalho, um colega de trabalho, de escola, de faculdade, um irmão que é da igreja, uma ovelha. Conheço pastores que hoje são pastores distraídos, casados em cartórios, com amante, com mulher de obreiros,
com adúlteros. Não se distraia. Se seu casamento foi feito em distração de Satanás, mande ele embora e mande ele embora. Deus não une pecado, Deus une santidade. Não se distraia. Cuidado para você não trocar sua esposa, o teu marido, por uma carniça aí fora, por um pedaço de Satanás aí fora, por um pedaço de morte espiritual eterna aí fora. Não largue a sua esposa, o seu marido, por uma aventura sexual, que depois você vai se arrepender todinho. Não largue a sua família, não se distraia com prostitutas. Eu preguei para prostituta na rua, e eu disse às prostitutas: sabe por que você está na rua hoje? Porque você se distraiu com o pecado. Sabe por que tem drogados na rua hoje? Sabe por que existe homossexual, lésbica na rua? Sabe por que existe adúlteros na rua? Sabe por que existe traficantes na rua? Sabe por que existe assaltantes de banco na rua? Sabe por que existe pessoas pedófilas na rua? Sabe por que existe pessoas que abusam sexualmente de outras? Porque em algum momento essa pessoa se distraiu com Satanás. Quem se distrai com Satanás ou vira uma prostituta, um prostituto, uma lésbica, um homossexual, um traficante, ou um drogado, ou um viciado, ou um assassino, um assaltante de banco. Eu sempre aprendi, o primeiro é de graça. A primeira vez que me ofereceram maconha, me deram de graça, eu não quis. Meu pai, ele falava: a primeira maconha é de graça, a primeira pedra de crack é de graça, a primeira cocaína é de graça, o primeiro adultério é de graça, depois o preço é alto. Por isso que eu não aceito o pecado, porque depois o preço é alto. E o preço do pecado é a morte. Não se distraia com o pecado. Uma vez um jovem falou que o pecado é gostoso. Eu disse àquele jovem: cuidado, reconheço, o pecado é gostoso, mas o gosto é amargo. O gosto é podre. No primeiro momento que experimenta o pecado, parece que é doce, mas não é. É um falso doce, é amargo, é azedo. Cheira a podridão. Toda vez que eu converso com homens adúlteros e mulheres adúlteros, eu pergunto: o que acontece depois que vocês adulteram e vai tomar um banho? Eles falam: eu queria passar uma lixa, uma faca para tirar a pele, porque fede. O próprio adúltero diz que depois que ele adultera, ele sente o poder, o cheiro de carniça. Não se distraia com carniça. Não se distraia com Dalilas, com Jezabéis. Não se distraia com corrupção. Você sabe por que a pessoa aceita a primeira propina? Você sabe por que a pessoa aceita comprar uma carga roubada, emitir uma nota superfaturada ou subfaturada? Porque naquele momento ele se distrai com a soberba, com a ganância, com a ambição desenfreada. Sabe por que existe os presos por corrupções em crimes financeiros? Porque eles querem ter carros, casas, aviões, jatinhos, viagens, querem dar os presentes aos filhos, à esposa, querem hotéis. Se distraindo com o pecado, você pode ter isso tudo focado em Deus, ou não ter nada disso, mas ter vida com Deus. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não se distraia. Esta é a palavra. Foque em Jesus. O nome é Jesus. Foque na promessa. Não importa o que estão falando a você. Não importa se disse que acabou, que vai dar errado. Não importa se a notícia já é oficialmente no mundo, registrada em cartório, em Suprema, em Corte, em Fora, em Justiça, que é morte para mim e você. O que importa é que Deus disse que é vida. Não se distraia com as notícias de morte. Se foca na notícia de vida. Essa mensagem chegou a você porque você estava correndo o risco de se distrair com coisas que estão querendo tirar você do foco. Não vão tirar nem eu e nem você do foco. Não se distraia. O que passou, passou. Não fique pensando de lá de trás no bullying, na perseguição, no abuso, no estrupo, na traição que você sofreu. Não fique pensando porque você pecou, porque você errou, mas você pediu perdão e Deus te perdoou.
Você pediu perdão e Deus te perdoou. Não se distraia com o pecado do teu passado, mulher. Não se distraia com o pecado do teu passado, homem. Deus te perdoou. Você não pediu perdão a Deus, Ele te perdoou. Então o inimigo fica querendo lançar sobre você o erro do seu passado, o pecado do seu passado, mas você pediu perdão porque você adulterou, porque você roubou, porque você matou, porque você mentiu. Você pediu perdão e Pai, Filho e Espírito Santo te perdoou. Não fique pensando no passado, passou. O inimigo quer lembrar você de coisas que te distraem. E Deus quer lembrar você de coisas que te agradam e que te deixam feliz. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida hoje. Não se distraia. Não perca o foco. Foque em Cristo. Fique em Cristo. Porque por essas horas, Deus vai te surpreender. Tem muitas pessoas que estão derrotadas porque só ficam olhando para esse relógio, para esse calendário pequenininho que está aqui dentro. Você tem que olhar para o relógio, o Kairos, o calendário Kairos. Se você olhar todo dia para esse calendário na porta da geladeira, da porta de sua casa ou do armário, você vai enlouquecer e pirar, porque você não vai ver nada. Se você olhar para o extrato de teu banco e focar só nele, você pode ter uma depressão, cometer até um suicídio se você não tiver fé. Suicídio é distração de Satanás. Por isso que muitos têm cometido suicídio, porque têm se distraído com Satanás. Quem não se distrai com Satanás, não comete suicídio. Olhe para o calendário de Deus. Olhe para o horário de Deus, o Kairos dele. Ele te prometeu que ia te levar ali. Deus te prometeu que ele ia botar naquela cadeira. Deus te prometeu que ia botar você naquela mesa. Deus te prometeu que ia te levar naquele lugar, botar você na frente daquela pessoa. Deus disse que ia te dar honra, que ia fazer uma resiliência na sua vida. Foque nisso, porque o diabo vai tentar de tudo. O diabo não consegue destruir homens e mulheres eleitos de Deus, mas ele pode distrair homens eleitos e mulheres de Deus. Não aceita a distração do inimigo, aceita aquilo que Deus tem para você. A vontade boa, segundo a vontade boa e agradável de Deus. Fique com o que Deus te prometeu. Não importa. Eu já vi muita coisa na minha frente morta para a minha vida. Eu já vi muita coisa na minha vida que não dava mais certo. Mas eu levantava as mãos e dizia: eu creio, eu profetizo. Como Ezequiel, em frente ao vale de ossos secos e sequíssimos. Eu profetizo que haja vida. Plante em terras profundas. Você está com o marido em casa agora? Com sua esposa? Planta o seu marido em terra de Deus. Planta a sua esposa em terra de Deus. Na palavra. Plante a sua promessa. Pode estar lá fora no mundo, ó, nos prostíbulos, nas jogatinas, nas drogas. Pode estar lá no presídio, no homossexualismo, no lesbianismo. Pode estar lá na Cracolândia. Pode estar onde você nem sabe mais. Pode estar nos braços de um amante. Chama de volta. Não se distraia. Não se distraia com sofrimento. Adore. Louve. Porque enquanto você louva, Deus quer te usar. Deus quer te honrar. Deus quer te exaltar. Logo, logo, você que está aí do outro lado, que parou de se distrair com sofrimento, com notícia de derrota e de morte, com preocupação do que vai comer amanhã, pense se você vai ficar hoje à noite. Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser no banco, no cartão de crédito, lá no cartório, na justiça, em frente à audiência, ao juiz? Como é que vai ser a procura de emprego, o vestibular, o concurso público? Como é que vai ser a bolsa na faculdade de meu filho ou minha filha? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Isso são perguntas de distração, para distrair eu e você. A questão não é a pergunta, a questão já é a resposta. Tudo posso naquele que me fortalece. Não se distraia. Não se distraia. E se alguém começar a ligar para você, passar o WhatsApp, mensagem, te perturbando, mostrando, onde está sua promessa, está no mundo, delete essa pessoa. Você tem que ficar com o WhatsApp, a mensagem do céu. Aleluia. Amém?
Não se distraia. Fica ligado. Prepara a roupa aí, rapaz. Prepara a roupa, mulher. Prepara a roupa. Prepara a roupa da bênção. Prepara a roupa do culto de ação de graça. Deus vai fazer o que Ele quiser. Ele manda a gente ligar para você. Ele manda a gente mandar carta para você. Ele manda bater na sua porta. Ele manda a notícia vindo na sua mão. Ele bota a bênção para te encontrar. Não é você que encontra a bênção. É a bênção que te encontra. Não se distraia. Não fique na rua procurando. É aquele, é aquela, é ali. Não, a bênção que me encontra. Não se distraia. Que dia vai ser? Que hora vai ser? Quando vai ser? Como vai ser? Onde vai ser? Não se distraia. Foque em Deus. Não tem mais nada a fazer? Manda Jesus passar e ir na frente. E adore. Louve. Clame. E obedeça ao Deus de Israel. Porque você não vai se distrair mais com essas fofocas que estão falando aí. E lembre-se de uma coisa. Quem chega para você ou para mim falando mal de todo mundo, corre o risco de ter vindo de algum lugar e falou mal de mim e de você. Esse povo quer distrair eu e você em fofoca e calúnia. Sacode a poeira como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não se distraía com fariseu. Vinha com conversa errada. Não vai dar certo, Paulo. Você não é homem de Deus. Você não é apóstolo. Você é Saulo. Você não se converteu. Você é matador de cristão. Paulo disse, é passado, sacudiu a poeira e foi embora. Estão lhe perturbando? Sacode a poeira, meu irmão. Esse povo quer te distrair você. Esse povo são sambalates, são filisteus, porque sabe que a sua e a minha promessa está na porta. Está na porta. Está obedecendo? Está obedecendo aí? Está santificando? Não se distraia. E você que estava no mundo aí da distração, da prostituição, do vinho com álcool, do uísque, do cigarro, da maconha, da nudez, do pecado, se arrependa agora. Aceita Jesus agora. Faz uma ajoelhada no chão aí. Não pode ajoelhar, fala, Senhor, eu lhe aceito. E quebra toda a maldição entre a primeira, a segunda, a terceira geração. Entrega a sua vida a Deus, você que nunca entregou. Não entregue a mim, não entregue a placa de igreja. Placa de igreja é distração, convenção de igreja é distração. Cuidado, quem salva não é igreja, não é placa, não é convenção, não é pastor. Quem salva é Cristo. Cuidado com os falsos pastores, os falsos profetas que só pregam o evangelho da graça, da graça. Você pode beber, você pode fumar, você pode fazer sexo antes do casamento. Eles só querem o seu dízimo e sua oferta. Não, esses pastores são pastores caídos, distraídos. Vá para o ministério que tem pastor que não está distraído, está focado em Deus, quer o seu dízimo é para Deus, não para ele roubar, quer a sua oferta é para Deus, não para ele roubar. Então, viva uma vida focada em Cristo, não se distraia. Quem lhe chama para essas baladas gospel, para beber vinho, para dançar igual no carnaval, quem lhe chama para essas baladas de igreja que escurece, apaga a luz, bota a Globo, isso é estratégia de Satanás. Não existe estratégia de Deus para apagar a luz de igreja, botar Globo. Não, Deus botou a igreja, não foi para ficar às escuras. Deus mandou Jesus para ser a lâmpada do mundo. Estão fazendo estratégia para ganhar jovem. Não está ganhando, está enganando o tempo desses jovens. Mostra esse jovem que não pode rebolar em igreja, que não pode dançar como o povo dança no carnaval. Não se distraia com balada gospel. Não faça a igreja de uma distração, de estratégia de boate, botando fantasia de homem do mundo, mulher do mundo, botando gente em igreja para cuspir fogo como se fossem circo. Igreja não é circo, igreja é santuário, igreja não é lugar de distração, igreja é lugar de compromisso, de arrependimento, de temor a Deus. Não se distraia nesses ministérios manipulados por pastores covardes e miseráveis. Deus não transforma igreja em boate. Deus transforma boate em igreja. Deus não bota Globo em boate para girar igual boate. Deus tira o Globo da boate para transformar em santuário de Deus. Não se distraia com falsas doutrinas, liturgias de homem. Foque em Cristo. Não se distraia com nada. Porque a partir de hoje, você e eu
saberemos que Deus falou aqui hoje. Se você estava distraído, agora você está compromissado com Deus. Deus abençoe você. Jesus não voltando até quarta-feira, nós não vamos nos distrair. Nós vamos nos focar em Cristo. Estaremos aqui reunidos no momento da palavra, ao vivo, simultaneamente, Facebook, Instagram e daqui a pouco gravado no YouTube e logo logo ao vivo no YouTube. Compartilhe esse culto, porque tem muita gente distraído aí, com problemas e no mundo e no pecado, que vão voltar a Jesus hoje. Eu abençoo você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Perdoe, não perca o tempo sem perdoar. E se alguém lhe pedir perdão, perdoe. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça agora. Não se distraia com contenda. Foque em Cristo. Deus abençoe sua família. Amém. Shalom Adonai. Que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Deus fique contigo aí agora no Facebook. Deus possa exaltar a sua família. Deus possa levar a vocês a um lugar que vocês nem imaginam. Deus possa aumentar a botija, não em tamanho de botija, em quantidade de azeite. Deus possa aumentar a quantidade de farinha na sua panela. Porque enquanto tiver botija, Deus está botando. Botija não se distrai. Botija abre para o azeite descer. Deus abençoe você. Shalom Adonai.